Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Vamos lá convidar a Raquel. Como é que vocês estão? Gente, passei um batonzinho para não dizer que tô zero maquiagem, porque eu já fiz meu skincare agora da noite. Não vou Ai, passar nada na cara, não. Boa noite, Raquel. Cadê seu vídeo? peraí, eu não liberei, calma aí. Foi. Aê, boa noite. Boa noite, como você está? Eu tô bem, peguei virose de novo. Ai, não tô crendo, Sil. Tá começando agora. Quem manda trabalhar em clínica com gente, atender 20 pessoas por dia? A Ah, gente pega as coisas. sim. Tem Tome jeito bastante não. água, tente descansar É. bastante. Tô E aí, tomando água, tomando própolis. isso, toma bastante chazinho. É, Coma, isso é importante, coma direitinho. E esperar, né? Virose é isso, é não esperar. tem o que fazer. E você, como é que você tá? Ó, minha camiseta da vaquinha. Eu tô com a camiseta que é a ilustração é um disco voador. É preto e branco, assim, é sombras, tem umas, tipo uns pinheirinhos assim, e uma vaca sendo abduzida pelo disco voador. Que Eu adoro essa camiseta. Tô descrevendo porque tem gente que não enxerga, né? linda, linda, linda. Gostei, gostei. E aí, bora? E aí, bora. Deixa eu me apresentar. Eu sou Silvana Machado Valença, sou psicóloga, gestalt terapeuta, atendo crianças, adolescentes e adultos online ou presencialmente em Salvador e Lauro de Freitas. Você consegue me encontrar aqui na rede vizinha ou em basicamente qualquer rede social com essa mesma arroba. Só queria dizer uma coisinha. E basicamente é isso, né? Cada vez eu falo um pouquinho de mim, falo um pouquinho mais, um pouco menos. Vocês vão juntando aí as lives, todas ficam disponíveis no canal do YouTube depois que a gente termina aqui. E não deixe de se inscrever, né? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho, dê like, bote coraçãozinho na tela, manda flor pra gente, manda presente. A gente fica tão feliz. E, acima de tudo, participem, deem opinião, comentem, perguntem. É tão importante para esse nosso projeto. Raquel, se apresenta e explica o que é o Café Sem Filtro, por favor. Bora lá. Boa noite, pessoas da internet. Meu nome é Raquel Guimarães. Eu sou psicóloga comportamental. Eu atuo mais especificamente dentro da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E tanto aqui quanto na rede vizinha vocês me encontram também do mesmo jeito, psico.surtada. E me acompanhem por lá. Eu posto sobre filmes, posto sobre reflexões pessoais, trago alguns conceitos da psicologia. Lá na rede vizinha vocês conseguem ter um contato um pouquinho mais perto, mais pessoal, mas é isso. Me acompanhem, qualquer coisa podem me chamar. Bora lá, o que é o Café Sem Filtro? Esse negócio aqui, esse projeto nasceu a partir da vontade que Silvana e eu tivemos de criar um espaço para debater, para conversar sobre as coisas. Eu e Silvana gostamos muito de filosofar e ficar viajando nas conversas, e a gente pensou, bora levar isso para outro lugar, vamos trazer as pessoas, né, para conversar com a gente, escutar outras opiniões, vamos debater, isso é muito importante, né? Conversar, escutar opiniões, entender aí a visão de cada um. E assim nasceu o Café Sem Filtro, onde toda noite não, toda semana, toda terça, toda segunda, nossa senhora, toda É que segunda. a gente mudou muito o horário. Não, me confundi toda. Toda segunda, às 8 horas, nós fazemos lives aqui no TikTok. Sempre trazemos um tema para a gente conversar um pouquinho, trazer um pouco de psicoeducação também, explicar alguns conceitos, tirar dúvidas. Mas, como o Sil disse, participem. Isso é muito importante para a gente. Deem comentários de vocês, a opinião de vocês. Vocês concordam com a gente? Não, não concordam? Aqui nós não somos pessoas muito neutras, né? A gente traz sim a questão da psico, mas nós também trazemos muito da nossa opinião, da nossa própria vivência. Então, a vivência de vocês também é muito importante para enriquecer esta conversa. Acho que é isso. Bora lá, sobre o que vamos falar hoje. Bom,
Para quem acompanha a gente há algum tempo, já vai perceber que teve uma pequena mudança aí nessa nova temporada nossa do Café Sem Filtro. A gente tá com uma perspectiva nova agora. Antes a gente, na nossa primeira temporada, vamos dizer assim, a gente trazia temas contemporâneos e discutia com nossas perspectivas. Agora a gente está querendo falar mais de psicologia mesmo. E vamos fazer rinha de abordagem, sim. Raquel é adestradora de rato da comportamental. Eu sou abraçadora de árvore da humanista. Sou gestalt terapeuta, Raquel da TCC. E a gente vai trazer nossas visões, nossas divergências, alguns pontos de convergência entre as abordagens, a interpretação pessoal de cada uma. E hoje a gente vai falar sobre o presente. Uma coisa que é um tema que eu já vou tomar aqui a posse, a gente está falando do aqui e agora. Aqui e agora é coisa da Gestalt. Vamos falar do presente e quem é dono do presente. A mindfulness da TCC ou a awareness da Gestalt? O que é mindfulness? O que é awareness? Por que vocês falam esses nomes em inglês? O que é que significa essas coisas? TCC trabalha com awareness? Gestalt trabalha com mindfulness? Por que vocês não falam português? Um bando de alienígena, filho da... Enfim, Raquel, dê suas contribuições aí um pouquinho. Gente, quem quiser perguntar, quem quiser participar, comentar, joguem duro, viu? Sem a participação de vocês, a live perde metade da graça, de verdade. Sim, sim. Ai, Ana, um amorzinho, obrigada. Gente, essa menina é um amor, gente, maravilhosa. Ela faz vídeos incríveis. Acompanhe ela, arrasa. Mas bora lá pra essa... Gente, eu não vou tentar falar esse da Gestalt, porque pra mim essa palavra é um verdadeiro trava-línguas. Eu pratiquei muito aqui de tarde e, enfim, não vou falar porque é isso. É ela mesmo. Eu passei a tarde inteira aqui, escutava, ia no trator, como que eu falo isso, gente? Que palavra mais difícil, meu Deus. Eu vou ficar com o meu mindfulness mesmo, porque essa eu sei pronunciar, é a minha. Bora, a gente já vou iniciar essa conversa com uma revolta muito grande. Esse vai ser meu momento de desabafo, porque eu tenho pra mim que a internet transformou o mindfulness em um negócio inacessível, em um negócio muito complicado, muito complexo, quando não é. Tá? E é uma coisa que eu fico revoltadíssima. As pessoas transformaram algo super fácil em algo super... de influenciador que passa 2 horas praticando mindfulness e não é sobre isso mindfulness. Então, eu já vou começar explicando o que é. Aí depois a Sil explica esse conceito da palavra difícil dela, que eu não vou ficar me arriscando a passar por essa humilhação de falar aqui na internet. Tem gente que fala awareness numa boa. Awareness. Da Gestalt. A portuguesa, a brasileira, a palavra mesmo fala, e numa boa. Gente da Gestalt, inclusive, problema nenhum. Me parece muito errado falar desse jeito e tá me doendo do mesmo jeito. Eu não vou falar, deixa pra lá. Mas tudo bem. Acho que é interessante a gente deixar muito claro que são essas duas. A mindfulness é awareness. Vou falar perfeito. Awareness, perfeito. É essa aí. São, talvez, técnicas. Eu admito que eu tenho um pouquinho de dificuldade de identificar de fato o que são. Eu considero como técnicas da psicologia. E eu acho muito interessante que as duas elas se complementam em determinado momento, apesar de ser ali, teoricamente, de 2 mundos diferentes, mas elas se complementam. Mas eu vou explicar sobre a mindfulness porque ela é muito presente dentro da TCC e a Sil depois explica a outra. A mindfulness dentro da TCC, ela é entendida como a prática da atenção plena, né? Isso significa estar consciente, é uma palavra-chave, a meu ver, da TCC. É sobre ser consciente sobre as coisas, sobre como você se sente, sobre o que está acontecendo ao seu redor, sobre como você reage às coisas, aos seus sentimentos, seja em questões físicas mesmo, no corpo, né? Você treme, você soa, você se coça. Questões emocionais também, nos pensamentos, né? O que você pensa dentro de certas situações. A mindfulness, né? A prática da mindfulness, ela tem raízes em tradições orientais, né? Como o budismo, ela é muito forte dentro do budismo, né? Se relaciona muito, mas ela foi trazida para a psicologia de uma forma mais adaptada
e científica, né? Porque a psicologia, vamos lembrar que ela é uma ciência, a gente está lidando aqui com algo que foi testado, que foi estudado, que passou por N situações, por N estudos até falar assim, ok, isso vai dar certo. Então a gente mantém isso. Na prática, a mindfulness é a habilidade de observar a mente funcionando. Então, por exemplo, se surge um pensamento ansioso como e se tudo der errado amanhã, ao invés de eu me deixar levar por esse pensamento e deixar ficar tudo caótico, eu vou tentar olhar para isso como um pensamento que simplesmente passa. Isso não é ignorar as coisas. As pessoas às vezes também podem confundir. Quer dizer que vou ignorar o que eu tô sentindo? Não, é se permitir sentir, mas não se permitir ficar preso a isso. É entender como você pode lidar com esse sentimento. Então, por exemplo, ao invés de descontar na comida, existe outras possibilidades de direcionar essa energia para algum outro lugar, ao invés de eu ficar em rede social ali procrastinando, existe outra forma de eu redirecionar essa energia, e para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa estar consciente do sentimento, do que está causando esse sentimento, de como a gente reage a tudo isso, que está causando os pensamentos que levam a isso. O ponto importante é entender que mindfulness não significa, ao meu ver, né? O ponto mais importante é entender que não significa esvaziar a mente, ignorar tudo. Na verdade, é muito ao contrário, é totalmente oposto. É treinar a mente para perceber o que está acontecendo. Né? Eu já vi algumas vezes, algumas não, muitas vezes na internet, o pessoal dando a entender que mindfulness é essa questão de você controlar as coisas, é ignorar também, é deixar de lado, e não é bem isso. Assim como também eu já vi muitas vezes pessoas dando a entender que mindfulness é um negócio super complexo que você precisa passar metade do seu dia ali trabalhando naquilo e fazendo não sei o que. Não, gente, mindfulness, praticar mindfulness é, por exemplo, 5 minutos que você tira do seu dia para respirar, para olhar ao redor o que está acontecendo. É, por exemplo, você almoçar e você desligar tudo ao seu redor e focar na sua comida e perceber como que você se sente naquele momento, como que o seu corpo reage a essa situação, a comida também reage à comida, reage ao ambiente. Isso é mindfulness, isso é trabalhar consciência, né? A mindfulness ela é muito praticada por meio de exercícios guiados, né? Então a gente tem respiração, temos exercícios mais dinâmicos de mexer no corpo mesmo, que particularmente eu gosto muito da gente trabalhar mais essa percepção corporal mesmo. A gente tem a meditação, que é com certeza um clássico aí do Mindfulness, que a meditação tem tudo a ver com essa questão de ser consciente, estar consciente sobre o que está acontecendo. Mas o ponto principal do Mindfulness é sair do automático. É você olhar mais para você e para as coisas ao redor e não simplesmente ficar vivendo de forma automática, nem entender mais por que você responde de tal forma dentro de tal situação, por que você se sente de tal forma dentro de tal situação. O Mindfulness ele vai super contra isso, é trabalhar essa percepção mais consciente sobre tudo que está acontecendo, tanto de forma interna quanto de forma externa também. É isso. Acho que eu falei muito. Bom, quando a gente fala de awareness, a gente não traduz awareness como consciência, porque consciência já é um conceito psicanalítico, né? Freud traz a ideia de consciência e com uma definição muito específica do que é consciência. Então, quando surge a Gestalt Terapia e fala de awareness, ela não quer botar a tradução no mesmo lugar do que conscience, que seria consciência. Mas é uma forma de consciência plena. Enquanto mindfulness a gente pode chamar de atenção plena, awareness seria uma consciência plena. Awareness não é uma técnica, é um conceito, é um estado, talvez. Né? Quando a gente fala de mindfulness, como o Raquel já explicou lindamente, é uma estratégia, digamos, é uma forma de você lidar com as coisas. É você
tanto pode ser você parar, tirar um minuto para fazer uma meditação, né? E sentar num espaço confortável, se pôr numa posição cômoda e ir respirando o ambiente ao seu redor e sentindo as coisas e prestando atenção em si, no que está ao seu redor. Isso pode ser feito também no dia a dia, como a Raquel mesma falou da questão de ser sentado com um prato de comida. Me lembra um vídeo que eu vi até esses dias, falando sobre o costume dos indianos de comer com a mão. Uma menina falava que comer com a mão ajuda na digestão porque os dedos, as células sensoriais já mandavam para o cérebro desde que você estava se alimentando e a digestão já começava ali. O vídeo que eu vi era um cara desbancando isso, com a bobagem que a menina falou, realmente não tem muito a ver com isso, e ele explica o que é que acontece de fato, que quando você está lá comendo com a mão, você pega a comida, manuseia a comida, você está tendo a experiência tátil, além da experiência gustativa, olfativa, né? Você está ali manuseando a comida, você está em contato com a comida, e ali você come mais devagar, você saboreia, você está mais presente no ato de comer. E por isso a digestão pode ser melhor. E aí ele fala também sobre micro-organismos, que as bactérias da mão vão ajudar seu corpo a aprender a combater doenças e tal. É um vídeo interessante. Faz algum sentido, apesar de não ter visto muita fundamentação científica para nenhuma das duas afirmações, na verdade, nenhuma das três afirmações. Mas faz sentido que você comer com a mão, você vai comer mais devagar e vai vivenciar mais. Tá me ouvindo, Raquel? Gente, mais alguém tá sem som? A Ana falou que tá sem som para ela. Eu tô escutando. Ana, não é nenhuma configuração tua, não? É. Pessoal que tá aí assistindo, gente, manda comentário. Quem tá aí, Samuel, Josefa, Juscelma. Vocês estão ouvindo a gente? Darcy, Darcy, Jean, todo mundo que está aí ouvindo, que entrou aí para ver a live, vocês estão conseguindo escutar a gente? Oi, Aparecida, Giza. Gente, dá um alô aí. Se vocês estão ouvindo a gente, por favor. Se não estiverem ouvindo, vão fazer o quê? Não tem como fazer nada, né? Pergunta aí no chat, talvez, mas alguém não está ouvindo. Ana falando que está assim. Só você? Eu fiquei preocupada agora. Ana, você digita aí, que você consegue? Enquanto eu fecho esse raciocínio aqui. Vai, pode ir. Bom, gente, manda alguma coisa aí para avisar quem estiver ouvindo, por favor, reage de alguma forma para a gente saber que a gente não está fazendo a live muda aqui. Nossa, eu vou ficar muito chateada. Mas, sim, que eu estava explicando da awareness, mindfulness, enfim, como técnica, como prática, né? Então a gente está lá na questão da comida, vai, manuseia, integra os sentidos, a gente tem a experiência mais completa, mais presente. E o que é que a gente vai chamar de presente aqui? O que é que a gente chama de aqui, agora? Aqui é onde eu estou, agora é este momento. Parece óbvio, mas o óbvio esse é um óbvio que precisa muito ser dito. Porque a gente tem uma tendência a querer viver lá no futuro, fantasiando, gerando expectativas, criando cenários nem sempre realistas. Ou a gente tem uma tendência a ficar voltando para o passado. E se eu tivesse feito diferente, eu devia ter feito tal outra coisa. E muitas vezes a gente deixa de viver o presente. A gente vive, em vez de estar lidando com a situação como ela é ali, a gente está lidando com a situação como a gente imagina ela dentro da nossa cabeça. E isso acontece quando a gente não está presente, quando a gente não tem mindfulness, quando a gente não está aware, né? Então, o que é que seria, como é que seria para a gestalterapia essa relação? Você tá atento às coisas, você começar a observar os seus processos, entender as suas reações, suas emoções, o que você sente, o que você observa, digerir tudo isso, e aí digerir é uma coisa que sempre vai voltar em gestalterapia, que é um fundamental, basal, que é mastigar, destrinchar em partes menores, entender esse fenômeno, de como ele se forma, quais são as partes que formam esse todo, engolir aquilo ali, mesmo sendo desagradável, para você digerir, toma posse, digerir, absorver o que te serve, o que é nutriente, o que te alimenta disso, e descartar o que não serve, jogar fora, não presta,
Manda embora, porque não presta para você. Não é comidinha. Então, basicamente é isso. E como é que você consegue fazer isso? É estando presente, estando atento, estando aware, entrando em contato, que é um conceito que eu já falei bastante aqui também. A troca acontece na zona de contato. Tem eu, tem o outro e tem aquele lugar onde a gente se encontra, que é o campo. E é ali onde a experiência vai acontecer. Eu entrando em contato com o ambiente, eu entrando em contato comigo mesma, eu entrando em contato com o outro. Basicamente, como vocês puderam perceber, é exatamente a mesma coisa que Raquel falou, só que numa versão filosoficamente diferente, como eu insisto várias vezes que a diferença das abordagens é meramente filosófica. Na prática, a gente vai dar no mesmo lugar. É você se ouvir, se respeitar, aprender a se entender e ser. Eu ia falar exatamente sobre isso, enquanto eu escutava você falando, me lembrou muito a nossa conversa da semana passada, no finalzinho, que a gente disse que, no final, todas as abordagens, elas tomam caminhos diferentes para chegar exatamente no mesmo lugar. É só, estamos aqui reforçando isso, deixando isso mais claro ainda. Nós temos duas nomenclaturas diferentes, dois conceitos diferentes, mas que estão levando exatamente ao mesmo ponto, né? Essa questão de estar mais presente, que consequentemente acaba te deixando mais consciente sobre as coisas, você prestar mais atenção no que está acontecendo no momento, no presente, agora, aqui, né? Então a gente tem esses dois conceitos, esses dois nomes, mas que são muito parecidos. Eu acho que talvez a principal diferença entre um e outro seja a forma que isso é trabalhado dentro do contexto clínico, né, quando está com o paciente. Porque a mindfulness, como uma estratégia que está dentro, que pode ser colocada dentro da comportamental, e a comportamental sendo uma abordagem muito estruturada, como que a gente vai trabalhar isso? Através de exercícios, anotação, fazer autoobservação. O terapeuta ele vai ser a pessoa que vai passar técnicas, a gente vai testar técnicas para trabalhar, até para treinar mesmo essa palavra, para treinar essa observação mais fina, né? Essa consciência mais fina aí do que está acontecendo, trabalhar esse foco. Enquanto na Gestalt, acredito que talvez não seja essa coisa tão estruturada, é mais trabalhar ali de uma forma direta com a pessoa mesmo, né? Essa sensação, essa reflexão, essa conversa de ir cavando as coisas. Eu acho que essa talvez seja a principal diferença entre uma e outra. Se o complete, que você vai conseguir me direcionar melhor sobre como que funciona dentro da Gestalt isso. Acabei trocando a câmera antes da hora. Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa, na Gestalt a gente não vai cavar. A gente vai esperar o cliente trazer. Às vezes a gente provoca, né? Às vezes a gente vai dar uma cutucada ali, mas a gente não vai cavar. Porque a gente entende que aquilo precisa emergir, o fenômeno vai surgir de alguma forma. Mas a gente tem algumas estratégias para facilitar o acesso a esse fenômeno, que a gente vai chamar de experimentos, que são como exercícios. Eu acho que em relação a isso, não é tão distante assim da TCC, não. Só que são realmente coisas mais desconstruídas. Eu acho que é legal trazer alguns exemplos práticos. Tem um que eu adoro, que eu que criei isso, na verdade, baseado em várias coisas aí, né? Várias referências, lógico, que eu chamo de calibrar a balança sensorial e a balança emocional. Eu começo perguntando o que é que a pessoa gosta de comer, que cores ela gosta, cheiros que ela gosta, sons, músicas, bandas, coisas que ela não gosta. Com comida é muito fácil. O que é que você gosta de comer, o que é que você não gosta de comer. Qual é a sensação que você tem quando você pensa nessa comida que você gosta?
Onde é que você sente isso? Como é que seu corpo responde? Qual é a sensação quando você pensa nessa comida que você não gosta? Onde é que você sente isso? Como é que seu corpo responde? E a pessoa vai entendendo o que é o gostar e não gostar. Como é que o corpo dela e como ela responde a esse gostar e não gostar. E aí, para ela entender uma situação, como é que você se sente quando você pensa nessa situação? É parecido com que sentimento? E vai calibrando isso aí. Outra coisa, e essa daí é bem lugar comum da Gestalt, é, por exemplo, você tem um sentimento, vamos supor raiva. Se a raiva fosse uma cor, que cor seria? Se ela emitisse um som, que som seria? Se ela tivesse uma forma, que forma ela teria? E aí a pessoa vai dando forma às ideias, aos pensamentos. A Gestalt é a psicologia da forma, né? Então a gente vai entendendo as formas. O que é que significa isso? É entender o como. Não interessa o porquê. A gente vai entender o como funciona e para que serve. Porque tem a questão da autorregulação, né? Na Gestalt a gente leva muito a sério que o corpo sabe o que ele quer. A gente precisa aprender a ouvir. Então, para que serve aquilo? Se aquilo existe, tem uma função. Que função é aquela? Essa função está te servindo ainda ou ela te serviu lá no passado, se apegou e ficou com aquilo? Então, a gente vai usar várias coisas. Tem um outro exercício que eu acho maravilhoso. Esse eu aprendi no workshop com Karina Fukumitsu. Karina Fukumitsu é monstra, assim, ela é muito boa. E aí ela faz um exercício que ela dá alguns objetos e pede para a gente ir descrevendo esses objetos. E aí você vai, descreve ali em poucas palavras e ela faz um trabalho com as palavras. As palavras que você vai escolher algumas palavras e vai dar significado para essas palavras. Nisso ali aparecem suas questões, acabam emergindo e você entende o que é a questão que é figura naquele momento. Que aí a gente vai para outro conceito de Gestalt, que é figura e fundo. Por exemplo, você olhando nessa minha imagem, eu sou a figura e atrás, no fundo, tem uma cortina, tem uma parte de um armário, tem um sofá. E eu estou aqui, mas esse fundo também faz parte dessa imagem que você vê. Da mesma maneira, quando você tem uma questão, tem alguma coisa que é uma figura nessa questão e as coisas que estão no fundo. Tem sua crise no seu relacionamento com seu namorado, mas tem sua família por trás, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus ex-namorados, sua escola, a paixão não correspondida da infância, tudo isso faz parte do fundo. Como é que essas coisas se relacionam? Então, se tem uma questão que emerge e vem para a figura, e está ali naquele momento, no presente, é nela que a gente vai trabalhar. Em algum momento, essa questão deixa de ser figura e passa a fazer parte do fundo, e outra questão vai emergir como figura. E isso é Gestalt. Vocês aprenderam, sei lá, 1 ano e meio de especialização, mais 2, 3, 4, 5 anos de estudo em poucos minutos. Claro que a gente aprofunda mais do que isso, mas é essencialmente isso, é Gestalt terapia. E é isso, gente. No fim, a questão. A gente volta para aquela conversa, né? A questão não é quem tá certo ou quem tá errado, quem é melhor, quem é pior. A grande questão é qual dinâmica de funcionamento, de investigação. Vou usar essa palavra porque eu acho que a psicologia, independente da abordagem, é uma grande investigação, né? Para se entender e tentar entender o que está acontecendo. Então, no final das contas, a gente volta para aquela questão de que o que vai definir o que funciona ou não é você entender como que é a sua dinâmica, qual que é a forma de investigação que funciona para você, né? O que faz sentido dentro da sua forma de entender o mundo, as coisas, as pessoas, né? Porque que nem a gente está trazendo alguns conceitos que a gente fala um pouco da visão de uma, da visão da outra, mas no final é a mesma coisa. A gente está trabalhando o mesmo negócio de formas diferentes. E a psicologia, no final do dia, é isso. 300 mil abordagens, trabalhando de formas diferentes para chegar exatamente no mesmo ponto. Então, não temos discussão, novamente. Não temos rixa, não tenho que brigar porque nem sempre o que é bom pra mim vai ser bom pro fulano, nem sempre o que faz sentido pra si vai fazer sentido pra mim.
E é assim que a vida funciona. Faz parte. Levanta o dedinho. Vá. Eu levantei o dedinho do lado de cá, mas aí eu vi que eu podia sumir aqui no meio das coisas. E passei pro lado de cá, que a cortina é escura. É jogo rápido. É só para dizer que a gente jogou isca de novo, que na verdade nossa rinha de abordagem, né? Para quem quer ver rinha mesmo, não é aqui. Mas eu queria te perguntar, se for possível, eu fiquei curiosa para você trazer alguns exemplos práticos de como é que a gente consegue fazer isso na TCC, como é que a gente entra em contato com essas coisas. A Kali sempre quer participar de algum jeito da live. Mas como é que a gente consegue, usando quais são as técnicas, assim, falando de uma forma, uma pincelada meio geral, lógico, qual é a maneira, a forma como a TCC vai buscar essa mindfulness, esse contato com o presente? Tá. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de usar materiais de apoio, né? Eu sempre vou trabalhar alguma questão de trabalhar identificação, de trabalhar essa prática de consciência. Eu sempre gosto de usar algum material de apoio. Tem um que eu gosto que eu uso com todos, é um que todos os meus pacientes, é a roda das emoções e sentimentos, que é para aprender a identificar o que a gente está sentindo, o que está acontecendo. Eu vejo isso como o básico para a gente trabalhar a consciência. Como é que eu trabalho percepção do que está acontecendo se eu não consigo entender nem o que eu estou sentindo? Como é que eu vou conseguir identificar o meu pensamento? De onde vem tal pensamento se eu não consigo nem identificar o sentimento que está causando tal pensamento? Então, esse, por exemplo, é um exercício muito básico que eu uso muito para trabalhar essa identificação, trabalhar essa percepção de forma mais externa. Esse é um trabalho bem interno, né? De forma mais externa, o que eu gosto muito de usar são exercícios de anotação mesmo, de construir um ciclo com o paciente. Aqui eu me senti de tal, dentro de tal situação, eu me senti de tal forma, porque eu pensei de tal forma, e esse pensamento me fez ter tal comportamento. Então, quando a gente começa a trabalhar essa relação, né, entre esses pontos, a gente vai construindo padrões de comportamento. E isso vai fazendo com que a pessoa vá ficando mais consciente, ela vai passando a entender melhor como que ela se sente dentro de cada contexto e como que ela reage a cada contexto. E a partir disso a gente consegue entender quais são as mudanças possíveis dentro da realidade dessa pessoa. Gosto muito de exercícios de respiração. Às vezes eu faço até durante o atendimento mesmo, quando a pessoa já chega e percebe, nossa, a pessoa tá ali, ó, só sai tirando um monte de coisa. Eu fico, calma, para um pouco. Vamos respirar aqui, fazer exercício de 5 minutinhos, vamos respirar aqui juntos, vai acalmar um pouquinho. É um exercício que eu gosto muito e eu recomendo muito mesmo, que são exercícios que parecem muito, muito difíceis, muito complexos às vezes, mas são muito simples, na verdade, coisa que você consegue fazer a qualquer momentozinho, assim, 3 minutinhos, de olhar pro ladinho, pegar um papel, uma caneta, dá para fazer. Mas é isso, esses são alguns exercícios que eu gosto muito de trabalhar e vai muito, muito além, tem muitas opções. Uma coisa que eu gosto muito da TCC é que ela oferece uma lista gigantesca de exercícios, de técnicas, é infinita a lista, e eu gosto muito de trabalhar com esses exercícios. Eu encho muito o saco dos meus pacientes, que a gente vai fazer exercício sim, vai trabalhar a identificação, vai trabalhar aí percepção de sentimentos, de pensamento. Eu gosto muito de fazer e no final desses exercícios todos eles estão trabalhando exatamente essa questão da consciência. E é isso. Ficou Sabe o que claro? é que ficou sim? Sabe o que é que eu adoro usar para fazer esse tipo de exercício? Massinha de modelar. Funciona com criança, funciona com adulto. Mesma onda vai atribuindo cada cor a um sentimento. Quando mistura um com o outro dá o quê? E vai atribuindo ali. E é muito bacana. E aí, por exemplo, um exercício que eu acho legal também é a pessoa construir alguma coisa com esses sentimentos. Dê uma forma. Então, ou então pensa assim, vamos ver como é, a pessoa está com a questão do trabalho,
Pega aí e forme seu trabalho, faça uma escultura aí, modela alguma coisa de massinha com essa situação do seu trabalho que está sendo conflito, use uma cor para cada sentimento aí. Sim. Atribua uma cor para sentimento. Quais são os sentimentos que estão envolvidos nessa situação? Às vezes a pessoa nem faz, mas só de pensar em fazer já aconteceu lá dentro. A Sim, intervenção já está feita. sim. Ai, eu ia adorar, gente. Isso é, pra mim, esse tipo de exercício é muito bom com um atendimento presencial, né? Gente, eu amo trabalhos manuais, eu ia me acabar felizona com massia. Ai, vamos Eu fazer faço massia. online também, não é boa. Oh, A pessoa divertido. fazendo de lá e eu de cá. Eu trago uma massinha também. Deixa eu botar aí o grande aqui na tela. Eu pego uma massinha também, eu tenho minha massinha, a pessoa traz a dela, e aí a gente vai fazendo junto. Essa cor aí, a qual é essa aqui e tal. Tá, e essa aqui é o quê? E vou fazendo junto com a pessoa. Às vezes a gente vai pra cozinha fazer alguma coisa. A pessoa na cozinha dela e eu na minha. E vamos fazer massinha de farinha, vamos fazer slime. Slime eu nunca fiz, não, mas é um exemplo de coisa, sabe? Eu trabalho muito com criança, né? Então tem várias estratégias aí que eu vou usar para trabalhar essas coisas com a criança. Por exemplo, um slime que brilha no escuro, a gente vai trabalhar medo de escuro. Então, tem várias coisinhas fluorescentes aí para trabalhar medo de escuro com as crianças. Que aí vai para um lugar da clínica, enfim, fecha a cortina, apaga a luz, e a criança não fica com medo, ela está curiosa ali. Mas essas coisas servem para adultos também, Sim. para trabalhar os medos do escuro dos adultos, sabe? O botar a mão na massa. A gente está trabalhando muito com a criança ferida, então a gente bota essa criança para brincar. É isso, Gestalt é muito isso, assim. A gente vai brincar, vai botar a mão na massa, vai ver o que é que sai, às vezes botar a mão na massa literalmente. Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo. Sempre tem alguma razão ali. Mas no online dá para fazer isso, sim. É Sim, sim. diferente, mas é perfeitamente possível. Trabalho corporal, tudo isso. Eu gosto muito, eu me divirto bastante. Vou dar uma dica, né? Você já deixou a deixa, já deu a deixa, né, sobre o formato online. Eu queria trazer esse ponto, né? Às vezes, pessoal da área pode ter um pouco dessa dúvida, né? Como que eu adapto atividades do presencial para o online? Uma coisa que eu curto muito fazer é colagem mesmo com os meus pacientes. Não posso oferecer uma revista, sentar com eles, falar, vamos cortar e procurar figuras que representem a tristeza dentro de tal situação que está te levando a tal comportamento, mas vamos procurar imagens que representem palavras, cenários, me manda uma música que represente isso. Então, existem sim formas de adaptar essas tarefas que vão ter o mesmo efeito, vão chegar no mesmo lugar. E acho que trabalhando hoje no online, né, a clínica online de forma geral se tornou uma opção muito de fácil acesso para muitas pessoas. É importante a gente entender como adaptar essas atividades também, a gente deixar as coisas um pouco mais dinâmicas, né? O online por si só, às vezes a gente acaba já perdendo algumas coisas simplesmente por não estarmos ali junto com a pessoa, cara a cara. E eu acho muito ruim, mas a gente pode sim deixar as coisas dinâmicas, divertidas, mesmo estando cada um no seu canto. O processo terapêutico por si só já é um negócio chato, é estressante, é doloroso às Eu não vezes acho também. chato, não. Acho sim, porque não é sempre que eu tô afim de falar, não é sempre que eu tô afim que fique tocando em ferida. Não é todo dia que eu acordo e eu quero ficar falando como eu me sinto. Então eu acho que sim, é chato. Às vezes eu tenho essa visão. Não é sempre que eu tô afim de ficar pensando, ai, por que que eu me sinto de tal forma? Ficar, às vezes, refletindo. Eu acho que é chato, sim. É um processo que não é 100% legal, não. É um processo necessário. Mas eu não diria que o processo terapêutico seja um processo legal o tempo inteiro, prazeroso o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente pode deixar as coisas um pouco mais legais, um pouco menos difíceis também. Mas é isso. Ó, eu discordo parcialmente de você nisso aí. Claro que não tem como ser legal o tempo inteiro. Não tem como. Mas também não dá para ser chato o tempo inteiro. Sim, Nem sempre você vai estar afim de fazer terapia.
E eu acho que a falta é genuína, assim, tipo, hoje não estou afim de fazer terapia. Se for de vez em quando, normalmente, inclusive depois de trabalhar alguma questão muito intensa, a pessoa tende a querer dar uma pausinha, assim. É comum faltar a sessão seguinte. Isso é coisa que várias pessoas relatam isso. Uma das coisas que eu faço, inclusive, eu dou férias de 1 mês, 2 vezes por ano para todos os meus pacientes. Porque eu acho que a pessoa precisa se sentir sem a presença do psicólogo, tá? Caminhar sozinho um pouco, sabe? Eu acho que é importante ter essas pausas, como eu entendi no meu processo terapêutico, como era importante para mim eu tirar férias da terapia. É uma coisa que, para mim, ajuda na adesão ao tratamento, ao processo. Você não tem que estar lá sempre, tem um momento que vai dar uma parada, porque você está em terapia sempre e é cansativo, de fato. Mas às vezes nem toda a sessão precisa ser de um grande questionamento, de grandes insights, de contato com coisas profundas. Às vezes a sessão é para você fazer um balanço geral do que está rolando até ali. Às vezes a sessão é para dar risada e falar da novela. Às vezes, inclusive, nessa de dar risada e falar da novela do Big Brother, surgem insights importantíssimos e de uma forma super leve. Às vezes entra em contato com coisas profundas que são mais pesadas também. Não é linear. O lado bom e o lado ruim existem, coexistem. E é isso. Eu acho que a terapia ela fica muito difícil, muito cansativa em uma fase específica do processo, que é aquele momento. E aí eu acho que eu vivi isso, eu vi muita gente falar a respeito disso. Eu não sei se isso é universal, mas é bem corriqueiro, assim, é bem comum. Que é aquela fase do processo que você entendeu as coisas do mundo que te fizeram mal, você saiu do papel de vítima, você acolheu aquela coisa e aí você começa a perceber as coisas que você faz que não são tão legais. Essa, para mim, é a fase mais difícil, assim, é quando você começa a perceber que você também erra. Você começa a entrar em contato com sua sombra, começa a se ver como algoz, até o momento onde você começa a tomar responsabilidade pelas coisas, e aí você toma a rédea, você assume que perfeito só Allah, porque que você vai errar mesmo, e aceitar que você vai errar, e que isso faz parte, e começar a bancar esse erro. E mais uma vez, como eu disse, esse processo não é linear. Você vai, você volta, você se vitimiza, você se desvitimiza, você se cobra. E esse processo aí é uma constante. E como eu disse, não é linear. Você vai e volta, visita vários lugares aí. O tempo funciona de uma forma muito relativa. Mas no fim das contas, a única coisa que a gente tem de fato é o presente, né? Até o passado e o futuro são percepções presentes do que são, ou do que podem ser, ou do que poderiam ter sido, que podem vir a ser, mas é fantasia. A única coisa que a gente tem de fato é o presente. E aí, respondendo a pergunta que é a isca aqui desse nosso episódio, quem é o dono do presente é o cliente. Não é nem a mindfulness, nem a awareness, nem a TCC, nem a Gestalt. É o cliente, é a pessoa que está vivenciando aquela experiência. O presente pertence a cada pessoa e cada pessoa decide o que vai fazer com ele. Mas quando você está presente e consciente, as escolhas ficam mais assertivas, de acordo com aquilo que é seu desejo verdadeiro, aquilo que te faz bem. Foi isso que eu entendi e aprendi com a psicologia até hoje, na vida, assim. Eu acho que, na verdade, você não concordou comigo em partes, mas eu acho que a gente falou exatamente a mesma coisa. Sendo muito honesta do que você falou, eu não vi nenhuma diferença do que eu trouxe. Eu acho que a gente falou exatamente a mesma coisa, sendo muito honesta. Eu só discordei da parte do ser chato. Eu acho chato. Eu acho que, em nenhum momento eu falei que ela é chata o tempo inteiro.
Mas Sim. ela é chata às vezes sim, porque é desconfortável, né? Processo terapêutico acho que coloca a gente às vezes em posições desconfortáveis, que são, e isso é chato. É, te colocar em contato com coisas que nem sempre a gente sabia que estava lá, ou em coisas que nem sempre a gente queria realmente estar em contato, né? Preferir estar evitando mesmo. E eu entendo que tudo isso seja chato, é essa palavra que eu consigo usar para descrever. É chato esse processo, mas ele também é muito bom, ele é muito importante. E teve um pontinho no final aí do que você falou que eu acho que é muito bonitinho, que para mim também faz todo sentido, que é essa questão do presente de cada um. Cada um tem o seu próprio presente, é muito único, né? Nós estamos todos aqui ao mesmo tempo, vivendo no planeta Terra, em 2025, na data de hoje, que eu não sei qual que é, deixa eu ver, dia 15 de setembro, às 8h51. Mas o meu presente não é igual ao da Sil, mesmo que nós estejamos aqui juntas, que não é o mesmo presente da pessoa que está parada assistindo, da pessoa que tá ali do cômodo aqui do meu lado, do meu marido, do meu vizinho. E isso é muito importante, isso é um diferencial muito grande entre todos nós, né? E eu acho essa percepção muito bonitinha, gente. Eu realmente gosto muito dessa frase, disso, cada um tem a tua realidade, e a gente tem que considerar isso. Nós não somos seres iguais, mesmo vivendo todo mundo junto. A mesma realidade ainda assim não é a mesma realidade, e isso leva a milhões de possibilidades no mesmo tempo. Enfim, muitas dá para filosofar muito sobre essa conversa, mas eu amo muito, muito, muito esse conceito. Eu acho muito bonitinho. É uma coisa que realmente acho muito fofa. Eu não tenho outra palavra, não, mas é isso. É isso, sim. Bora finalizar? Bora. Eu tenho um mínimo adendo, assim, disso que você falou. Eu não vejo nem como a pessoa tem que entender isso, tem que aceitar isso, que cada pessoa, cada presente vai ser diferente, cada pessoa vai ser de um jeito. É que, mais do que isso, não é que tem que ir, é que não tem escolha. Você pode não aceitar à vontade, mas as pessoas vão continuar sendo diferentes. Os universos vão continuar sendo diferentes, você aceitando ou não. Sim. Se você não quiser aceitar, você que vai conviver com sua frustração aí, vai trabalhar isso na sua terapia. Deixa eu melhorar minha palavra. E de Deixa. fato, É porque eu lembrei uma coisa só pra, isso é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes também. Isso é uma coisa para essa pessoa trabalhar na terapia dela. sim. Por favor, gente, cada um com a sua terapia, com as suas questões. Vou de, Escutando você dar esse adentro, eu acho que realmente é uma palavra que se encaixa melhor, ao meu ver. Acho que a gente realmente não tem que aceitar nada. A gente tem que respeitar, na verdade. Eu não preciso aceitar o ponto de vista da Sil, de ninguém, assim como ela não precisa aceitar o meu ponto de vista, nem o ponto de vista de ninguém. Assim como vocês estão assistindo, não precisam aceitar ponto de vista e opinião e conversa de ninguém, mas a gente precisa respeitar, né? Eu acho que essa era a palavra que se encaixava melhor dentro do que eu estava falando. Obrigada por essa pontuação, me corrigindo, gente. Era só isso que eu queria trazer. Corrigindo, não é nem corrigindo, né? Só acrescentando, desdobrando um pouco. Me corrigindo mesmo. Respeitar faz muito mais sentido do que aceitar. A gente não tem que aceitar nada, não. Ninguém tem que aceitar. Mas a gente precisa se respeitar e respeitar as diferenças que estão ao nosso redor. Isso sim, a gente precisa respeitar. Porque nós Isso é estamos. negociável. Isso é inegociável. Nós estamos vivendo em uma sociedade com outras pessoas e nós precisamos saber conviver com opiniões diferentes, com pessoas diferentes. Não quer dizer que você é obrigada a conviver, a fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Você não é obrigada a colocar na sua realidade aquilo que fulano acha que é importante para a realidade dele. Não é isso, mas precisa respeitar a outra pessoa, as pessoas ao redor. Enfim, é isso. É me corrigindo mesmo. É Sim, isso. senhora. Eu tenho duas coisas, na verdade, duas últimas coisas a falar antes da gente encerrar.
Um é que eu e Raquel, a gente tem um projeto chamado Agiliza Psico, que é muito legal. A gente produz materiais para psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, pessoas que acabaram de se formar em psicologia, pessoas que já estão há muito tempo na prática, pessoas que estão em outras áreas da psico e querem ir para a clínica. Para todas essas pessoas, a Agiliza Psico pode te ajudar na parte da gestão da sua clínica. Mas como é isso? É serviço? Não, a gente tem materiais prontinhos para você usar. A gente está falando de planilha, modelo de contrato, ficha de triagem, toda aquela parte de papelada que dá trabalho para montar e que a gente procura conteúdo e modelo na internet, mas nenhum funciona do jeito que a gente gostaria, porque a psicologia tem suas peculiaridades que as outras áreas não necessariamente têm. Então, todas essas minúcias, eu e Raquel, depois de muita pesquisa, de juntar muito material, de estudar muito, de gastar muito dinheiro, de verdade, comprando material que ajudava isso, mas atrapalhava um tantão. A gente juntou aquilo que a gente entendeu que funciona, aquilo que a gente usa na gestão das nossas clínicas, eu, a minha e Raquel, a dela. A gente foi se juntando com essa perspectiva, a minha humanista, a dela comportamental, né? Raquel da TCC, da Gestalt. Como é que a gente consegue fazer coisas, materiais que sirvam para ajudar na prática de diferentes profissionais, com diferentes abordagens. E aí surgiu a Agiliza Psico, e eu convido vocês para conhecer. Falei pra caramba, mas é que eu sou muito empolgada com esse projeto. É muito legal, a gente tem muito material bacana. Venha conhecer, manda mensagem para mim ou para Raquel que a gente manda um alô para vocês. E uma novidade, a gente está criando um grupo no WhatsApp do Agiliza Psico, e quem entrar no grupo vai encontrar vários materiais gratuitos que a gente está disponibilizando. A gente está falando de várias cartilhas, manuais e várias coisas gratuitas muito legais. E para acessar esse grupo, você pode entrar no link da bio ou falar diretamente comigo ou com Raquel na DM. E a segunda coisa que eu queria falar é exatamente sobre isso, a respeito de falar comigo ou com Raquel na DM. Mande mensagem, participe, respondam quando a gente fizer as enquetes nos stories, comentem, compartilhem os vídeos do Café Sem Filtro, divulga esse material pra gente, divulga esse conteúdo junto com a gente. E, por favor, eu quero fazer um pedido, sigam Raquel Psicossurtada no TikTok. Abra seu TikTok agora, vá lá, procura Psicossurtada. Se você não me segue, só queria dizer uma coisinha, me siga também. Mas Raquel precisa urgentemente chegar a 500 seguidores, gente. Pra gente conseguir fazer a live junta, para desbloquear as funções do TikTok. Porque aqui ela fica assim, ó, nesse quadradinho pequenininho, a gente fica trocando quadradão, a gente não consegue botar a tela meio a meio assim, pra gente ficar se olhando, participando, entendeu? Ela não consegue abrir uma live no perfil dela e me chamar para participar. É muito triste essa situação. Eu podia estar aqui roubando, eu podia estar matando, entendeu? Mas eu tô aqui lhe pedindo. Eu tô pedindo sua colaboração. Siga a Raquel, gente, ajuda a gente. Psico.surtada em todas as redes, mas principalmente no TikTok. E siga eu também, @só queria dizer uma coisinha, tudo junto. Custa nada pra você. É um cliquezinho, você clica um monte de porcaria o dia inteiro. Entra lá e clica seguir, o conteúdo é massa, a menina se esforça pra caramba, faz uns vídeos super legais aí, faz uns conteúdo massa, velho. Entra aí pra você ver. Você vai ver que eu não tô mentindo. Raquel se dedica pra caramba a fazer os conteúdos massa. Ajuda ela a fazer 500 seguidores, gente, por favor. É isso. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Quer falar mais alguma coisa, Kel? Boa noite, gente. É isso. Se cuidem. E nos vemos na próxima segunda-feira, às 8 horas, aqui no TikTok. Corrinha de abordagem mais uma vez. Tchau.